Então eu convido você que se coloque em pé, nós vamos fazer a leitura de Números, capítulo 12, versos de 1 a 16. Diz assim o texto bíblico: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais de que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e a depois recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Para. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, queremos te agradecer pela leitura bíblica, te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus atento a todas as coisas e que age no meio do Teu povo. Que o Senhor possa ser com a minha vida nesse momento, orientando na pregação da Tua palavra, e que a Tua igreja possa ser edificada. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Peço que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos comentar esses versos e também comentar outros versos da palavra do Senhor. O pastor que Deus defendeu. A mensagem ela se encontra dividida em 2 partes, né? A parte inicial, nós vamos pensar um pouco sobre Moisés antes dele se tornar pastor do povo de Israel.
quais eram as características que faziam parte da sua vida, como que se deu esse processo. E a segunda parte é quando Moisés então já é pastor do povo de Israel e como ele é defendido por Deus nesse texto que nós acabamos de ler, né? E a intenção é tentar extrair desse texto bíblico quais eram estas qualidades que existiam na vida de Moisés que fazem mover o coração de Deus para defendê-lo das acusações que ele havia sofrido, né? Acusações injustas. Então, primeira parte, quem era Moisés antes de pastorear o povo de Israel? Lá em Êxodo, capítulo 2, verso 1, nós temos Moisés a partir do seu nascimento. E diz que ele era levita, seu pai e sua mãe eram levita. Levita eram aquela tribo que cuidava das coisas de Deus, que cuidava daquilo que se referia ao culto a Deus. Eles eram levitas. Então Moisés também era levita e o texto diz que ele era muito formoso. Lá em Êxodo 2, 1, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, verso 2, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Ou seja, o texto reforça que Moisés era um garoto bonito. Chamava atenção, desde o seu nascimento. E neste momento, o texto diz que ele foi escondido por 3 meses pela sua mãe. Por que ela fez isso? Havia um decreto de Faraó dizendo que todo filho, menino, nascido dos hebreus, deveria ser morto. E as meninas deveriam ser preservadas em vida. Por que isso? Porque o povo de Israel, ele crescia de forma numerosa, muito mais do que os egípcios. E isso trouxe preocupação a Faraó, e aí ele então resolve fazer este decreto, né? Lá no capítulo 1, verso 9, né, Faraó diz assim: o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Então aí, a partir dessa fala de Faraó, ele resolve então fazer esse decreto. Então, quando Moisés nasce, ela esconde ele por 3 meses e depois que ele já está um pouquinho maiorzinho, que não tem mais como esconder, ela então resolve fazer um cesto, né? Colocar betume nele, e ela coloca Moisés dentro desse cestinho, coloca ele no rio, e aí fica observando, né? Ela fez isso num horário em que ela sabia que alguém iria pegar esse menino, né? Então ela colocou o menino no rio, o cestinho foi, né, descendo o rio, e aí a filha de Faraó estava se banhando mais abaixo, e ela viu o cesto e viu que havia um menino. Então, a partir desse momento, a filha de Faraó adota Moisés, e a irmã de Moisés, Miriam, vai até a filha de Faraó e diz então que ela poderia arrumar uma ama, alguém que pudesse cuidar do bebê para ela. E a filha de Faraó diz então para ela: por favor, faça isso. Miriam, irmã de Moisés, então vai até Joquebede, que era a mãe de Moisés, e traz ela até a filha de Faraó. E aí a filha de Faraó diz a ela que ela deveria cuidar do menino e que ela iria pagar um salário para ela para cuidar do menino. Olha só como Deus faz as coisas, né? Então aí Moisés foi criado pela sua mãe, e aí ela pôde ensinar a ele os valores da palavra de Deus, né?
as doutrinas e os ensinamentos da palavra de Deus. E aí, quando ele já estava menino grande, o texto bíblico diz que ele foi morar no palácio de Faraó. E aí, então, ele passa a receber os ensinamentos da corte real, né? E aí, então, a filha de Faraó, né, coloca o nome dele de Moisés, que significa tirado das águas. Está lá em Êxodo 2:10. Bom, após alguns acontecimentos, Moisés, então, ele muda-se para Midian, que era um local, né, um pouco distante dessa localidade. Esses acontecimentos nós vamos voltar daqui a pouco, para saber um pouco sobre esses acontecimentos que fizeram com que ele mudasse para Midian. E lá ele vai se tornar, então, pastor do rebanho de Jetro. Jetro, ele se torna então o seu sogro. Por quê? Porque ele dá uma de suas filhas como esposa para Moisés, chamada Zípora. E aí então Moisés vira pastor do rebanho de Jetro, que era o seu sogro. Então, nesta ocasião, em um momento em que ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, Deus aparece a Moisés através de uma sarça ardente. O que é isso? Era um arbusto que pegava fogo, só que ele não se consumia. Então aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés viu aquele arbusto pegando fogo, o que era normal naquela região, mas ele não se consumia. Então Moisés resolve ir até aquele arbusto para ver o que estava acontecendo. Então, naquele momento, Deus então fala com Moisés, né? E ele convoca Moisés para libertar então o povo de Israel do Egito. Naquele momento, então, é estabelecido um diálogo entre Deus e Moisés, e Deus convoca Moisés para libertar o seu povo. E aí começa Moisés colocando um monte de empecilho, né? Não aceitando. E termina que Moisés acaba aceitando, mas ele diz que não fala muito bem e que ele se sentia muito inseguro, porque ele não conseguia se expressar de maneira correta. Então aí Deus chama o seu irmão Arão e diz que ele então será boca de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 4 diz isso, né? Então Moisés aceita, mas diz a Deus que não sabia falar. Deus chama o seu irmão Arão e o coloca por boca de Moisés. Interessante isso. Lá em Êxodo 4:16 diz assim: e ele, Arão, falará por ti ao povo, e acontecerá que ele, Arão, te será por boca, e tu, Moisés, lhe serás por Deus. Então, a partir dessa definição do Senhor, Moisés, então, ele é convocado por Deus para libertar o povo de Israel. E aí, então, a partir desse momento, depois de várias pragas que recaem sobre o povo do Egito, Faraó deixa ir o povo de Israel. E lá no capítulo 12, então, que nós lemos, é o momento em que eles estão no deserto, a caminho da terra prometida, a caminho da terra de Canaã, terra que mana leite e mel. E nesse momento, então, Miriam, que é a irmã de Moisés, e Arão também, seu irmão, ela então se junta com Arão para então questionar o pastorado de Moisés. E é isso que então nós vamos começar a meditar nesse texto. Então, esse é o preâmbulo, né?
Se você quiser saber mais detalhes, leia, é muito bonita a história. Então veja bem, a partir então desse momento, a Bíblia diz que Miriam então ela se articula com Arão para criticar e questionar Moisés acerca do seu ministério, acerca da sua autoridade como pastor. Na verdade, Miriam, ela queria estar no mesmo patamar de Moisés, né? Eu acredito que até pelo fato dela ter acompanhado Moisés desde o seu nascimento, né? Ter interferido ali para que ele pudesse ser preservado em vida, né? Então, ela talvez se sentisse menos diante daquela situação e ela queria, assim, ser mais, talvez, entre aspas, valorizada diante desse ministério, né? E aí, então, ela resolve questionar isso e ela diz, né, que ela deveria ter voz também, da mesma forma que Moisés. Moisés, como pastor e profeta do Senhor, ela era aquele que falava em nome de Deus ao povo, né? Está lá em Números 12, verso 1 e 2. Números 12, verso 1 e 2, ó. Então Moisés é aquele que fala em nome do Senhor. Então Miriam está questionando exatamente isso. Então veja bem que nesse momento desse questionamento de Miriam, Deus interfere e defende Moisés, restabelecendo a ordem inicial que ele havia colocado sobre Moisés como profeta e pastor do Senhor sobre o povo de Israel. Não Miriam e nem Arão. O que é importante a gente entender isso aqui? Vejam bem que Miriam e Arão estavam querendo subverter uma ordem estabelecida por Deus, que foi colocar com Moisés como voz de Deus, como pastor do povo de Israel. E eles estavam tentando subverter esta ordem e Deus não aceita, Deus interfere e acaba julgando ele sobre isso. É verdade, irmãos, Satanás, ele sempre tenta agir dessa maneira, já desde lá do Jardim do Éden. Deus estabelece uma ordem, Satanás vem e tenta subverter aquilo que Deus estabelece. É o que estava acontecendo aqui. Mas é interessante que Deus, ele vai interferir e não vai permitir isso. Então, aqui nós vamos começar a ver alguns atributos, algumas qualidades do pastor Moisés, que não se refere somente a pastor, mas se refere também a nós como crentes em Cristo, para que possamos então aplicar nas nossas vidas, tá? Antes de defender Moisés, Deus enfatiza uma primeira qualidade do pastor Moisés. Está lá no verso 3, 12, 3, né? Ele diz assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então a pergunta que se faz a partir dessa, onde Deus ressalta essa qualidade de Moisés, que ele era muito manso, é que, né, será que Moisés tinha esse dom da mansidão presente na sua vida de forma natural, desde o seu nascimento? Ou será que ele permitiu que Deus desenvolvesse esse dom na sua vida? Então esse é um questionamento que nós precisamos fazer. Às vezes nós temos a tendência natural de pensar, não, Moisés era muito manso porque ele já nasceu manso. Será? Vamos ver o que a Bíblia diz? Gálatas 5:22, irmãos, é onde diz
onde a Bíblia nos fala sobre o fruto do Espírito. E lá diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é um versículo muito importante. Se você não tem ele grifado na sua Bíblia, grife, tá? Porque isso é de suma importância para que você, como crente em Cristo, aplique isso na sua vida e busque desenvolver esse fruto do Espírito. Então, quero ler com os irmãos alguns textos bíblicos que vão reforçar o quê? Textos que vão atestar e mostrar que a mansidão não era um dom natural de Moisés. Moisés não nasceu manso, mas foi desenvolvido pelo Espírito Santo. Então, quero ler com os irmãos capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11 e 12. Que diz assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feriu a um varão hebreu dos seus irmãos, e olhou a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Ele viu, irmãos, um hebreu sofrendo violência por um homem egípcio. E nesse momento, ele entra nessa briga e para defender este homem hebreu. E ele entra em luta com esse homem egípcio e mata esse egípcio e enterra na areia. Essa não me parece uma atitude de uma pessoa mansa. Não tinha muito diálogo, não, né? Mas nós vamos ver mais dois textos bíblicos que vão ressaltar que Moisés não era nada manso. O outro texto está em capítulo 2, verso 15 a 17, que diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, né, da morte do egípcio, ele procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então esse foi o motivo de Moisés ter ido embora para Midian, pastorear o rebanho de Jetro. E é lá que ele se casa então com Zípora. E o sacerdote de Midian, Jetro, né, tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. O que está acontecendo aqui? Moisés, então, ele vai lá para a terra de Midian e aí ele observa que as filhas de Jetro também pastoreavam e haviam outros pastores que era muito grande o rebanho. Então as filhas de Jetro estão ali preparando um local para dar água ao rebanho, só que os pastores chegam naquele momento. E aí o que os pastores fazem? Enxotam elas dali. Sai daqui que agora é nós que vamos dar água para o nosso rebanho. E eles, pelo jeito, fizeram isso com uma certa violência, mandando elas embora. E Moisés, vendo isso, o texto diz que Moisés levanta-se e defende elas. E não permite que os pastores, então, trate elas daquele jeito. Ele levanta-se e defende elas, e mais, ele dá de beber ao rebanho, nem permite que elas façam isso. Também não me parece uma atitude de uma pessoa mansa.
né? Então, esses dois textos vão nos revelar que Moisés não era manso de forma natural. Ele não nasceu com esse dom, né? Então, o outro texto, e por último, que vai reforçar que Moisés não era nada manso, está lá em Números 20, 12, né? Ou melhor, né? Números 20, de 7 a 13. Eu não vou ler, mas você pode acompanhar, que é um episódio em que Moisés ele fica muito indignado diante das murmurações do povo que estava caminhando no deserto rumo à terra prometida. E o povo estava pedindo a ele água, não tinha acabado água, e aí eles ficaram murmurando e pedindo a Moisés água. E aí, Moisés vai consultar Deus sobre isso. Senhor, o que nós vamos fazer para dar água para esse povo? Deus então fala para Moisés: Moisés, você vai até aquela pedra e fala a ela que vai sair água. E Moisés estava muito indignado com essa situação. E aí então ele vai até a rocha, só que em vez de falar a rocha, ele bate na rocha com a sua vara 2 vezes. Ou seja, neste momento, Moisés deixa extravasar aquilo que ele era antes de conhecer ao Senhor. Às vezes isso acontece com a gente, né? Deus está trabalhando a nossa mudança, mas de vez em quando a gente comete aquele pecado que fazia parte da velha natureza. Nesse momento, está se sobressaindo a velha natureza de Moisés, que não era nada manso. Só que teve um custo muito caro para ele isso. Lá em Números capítulo 20, verso 12, Deus diz para Moisés depois desse episódio: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhe dou. Irmãos, por causa disso, dessa desobediência, Deus disse: vocês não vão entrar na terra prometida. Então, que lição nós podemos tirar disso? Que a falta de mansidão e o agir tempestuoso, por muitas vezes, faz com que nós percamos bênçãos na nossa vida. Foi o que aconteceu com Moisés. Deus disse para ele: não vai entrar. Deus concedeu a ele apenas vê-la de longe. Está lá em Deuteronômio 3, de 25 a 27. Moisés insiste com Deus: Senhor, deixa eu entrar na terra prometida. Deus diz não, e eu não quero mais que você toque nesse assunto. Eu vou deixar você só ver ela de longe. Sobe lá no monte e você vai olhar ela só, mais nada. E não quero mais saber desse assunto. É assim que Deus fala com ele. Chega desse assunto, você não vai entrar, ponto final. Eu vou deixar você só olhar de longe. Então, diante desses fatos, nós podemos concluir que Moisés não era manso. Ou seja, por que Deus então disse que ele era muito manso? Porque é algo que Deus desenvolveu, construiu na vida de Moisés essa mansidão. E esse texto bíblico nós vamos ver que ele realmente era manso, né? Então essa é uma primeira qualidade ressaltada no texto bíblico de Moisés. Moisés era muito manso. Então, a segunda qualidade está lá nos versos de 6 a 8. Moisés cultivava um relacionamento de intimidade e transparência com Deus. Em outra passagem, lá em Êxodo, capítulo 33, verso 11, diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Olha só que coisa linda, irmãos. Deus chama Moisés de amigo.
Por quê? Porque eles cultivavam uma relação de intimidade e de transparência, né? E nós sabemos que um relacionamento de amigo é um relacionamento onde existe cumplicidade, onde existe confiança, onde um defende o outro. Deus vai defender Moisés aqui porque eles eram amigos. Então, o texto lá no verso 4 diz assim que Deus logo, né, então logo o Senhor disse, né? Vejam que Miriam acabou de questionar Moisés, Deus imediatamente mandou eles saírem para fora da tenda, né? Mandou os 3 saírem para fora da tenda. E aí, quando eles saem, Deus desce numa coluna de nuvem, chama em particular Arão e Miriam, e aí conversa com eles de forma particular, né? Então, Deus vai defender Moisés nesse momento como um amigo verdadeiro. Deus gosta de estar com Moisés e Moisés também gosta de estar na presença de Deus. Um relacionamento íntimo, transparente e de amizade entre os dois, né? Quando Moisés sobe ao monte Sinai, ele fica lá 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 24. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus, né? Quando ele desce de lá, ele refletia a glória de Deus, né? Amigos, quando ficam muito juntos, um fica parecido com o outro. Moisés desce de lá refletindo a glória de Deus. O povo de Israel não podia nem olhar para ele, porque aquele brilho era muito forte e ele teve que colocar um véu na frente da sua face. Então, Moisés, ele tinha intimidade e transparência com Deus. Isso fazia com que ele ficasse cada dia mais parecido com Deus. Ele refletia a glória de Deus. Isso é o que Deus quer também de nós, que nós possamos refletir a glória dele. A pessoa olha para a gente e fala, poxa vida, eu sinto muita paz na sua vida, irmão, né? Então isso é o que acontecia na vida de Moisés também, né? E o texto lá no verso 8 diz assim, porque Moisés vê a semelhança do Senhor. Semelhança, algo que se compartilha, né? Então esse era a segunda característica, essa qualidade de Moisés, onde ele nutria esse relacionamento de intimidade e transparência com Deus, né? Lá no verso 7, nós temos então a terceira qualidade do pastor Moisés, que é a fidelidade. Esta uma qualidade de suma importância na vida de todos nós. Deus diz a Moisés que ele era fiel em toda a sua casa. Fidelidade. Fidelidade. Casa aqui traduz o povo de Israel, né? Moisés estava incumbido por Deus a cuidar da casa de Deus, que era o povo de Israel. E ele fazia isso com fidelidade. E Deus confirma que Moisés estava cuidando fielmente do povo de Israel, como um mordomo cuida de forma zelosa da casa do seu Senhor. E Moisés estava fazendo isso. Então, a crítica de Miriam que ela havia feito, ela não se justificava. Por quê? Porque Moisés era fiel. Ela não se sustentava diante de Deus, porque Moisés ele tinha uma vida reta, de retidão na presença de Deus. Moisés, ele era exemplar na sua conduta e não havia nenhuma sombra de dúvida sobre o caráter de Moisés. Tudo que Moisés fazia era feito com amor, com zelo, com dedicação, sem reclamar de nada. Não tinha murmuração na vida de Moisés. Apesar dele ter que conduzir um povo murmurador, ele não era murmurador. E isso fazia com que Deus
tomasse a frente e defendesse ele. Fidelidade. A quarta qualidade que nós podemos extrair do texto do pastor Moisés é que ele era servo. Está lá no verso 8, que diz e ressalta que Moisés é chamado por Deus de servo. Quero ler com os irmãos Números verso 8. Boca a boca falo com ele e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Servo. Então, aqui nós temos essa quarta característica de Moisés. Todas as pessoas, ou toda pessoa que é servo, é porque automaticamente existe um superior que ele deve obediência. E Moisés tinha muito claro isso na sua vida, que ele precisava obedecer ao Senhor. Então Moisés sabia que mesmo sendo amigo de Deus, ele não esquecia em momento algum que ele era servo do Senhor e precisava obedecer. Ele não misturava as coisas. Então essa é uma característica muito importante do pastor Moisés. Tudo que ele fazia, ele consultava a Deus antes. E ele não fazia nada sem a permissão do Senhor. Desde a primeira vez que Deus fala com Moisés, lá na sarça ardente, Deus já começa a trabalhar esse aspecto da servidão na vida de Moisés, né? Quando Moisés vai chegando próximo da sarça ardente, Deus diz para Moisés: Moisés, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tira os sapatos dos seus pés. Servidão, ser servo. Deus já trabalhando na vida de Moisés, santidade, transparência, obediência, humildade e mansidão na sua vida. E agora nós temos a quinta e última qualidade do pastor Moisés, já estamos caminhando para o final. Uma qualidade de suma importância na vida de todos nós, mas de um pastor é imprescindível, que é a oração. Que está lá no verso 13, que diz assim: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Irmãos, preste atenção nisso. Diante de todo esse episódio, esta é a primeira vez que Moisés abre a sua boca. E ele abre a sua boca para orar. Moisés, em nenhum momento, durante todo esse processo, quem fala e quem defende ele é Deus. E ele, nesse momento, abre a sua boca para orar e clamar ao Senhor que Deus seja misericordioso sobre a pessoa que o estava acusando. Ele não abre a boca para defender o seu pastorado, para defender a sua dignidade e nem para criticar a sua irmã que estava o acusando. Mas ele abre a boca para orar pela pessoa que o estava questionando. E aí, no momento em que Deus se retira, Miriam, ela é tomada de lepra, de cima a baixo. Arão olha para sua irmã, fica apavorado de ver ela leprosa, clama a Moisés para que ele peça a Deus para que cure ela. Moisés imediatamente ora ao Senhor e o Senhor atende a sua oração.
ela será curada, mas ela vai ficar 7 dias afastada do arraial. Depois vocês podem recolher que ela estará boa. Então, essa oração de Moisés está em sintonia com um outro texto bíblico, que está lá em Mateus capítulo 5, 44, onde Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Foi isso que Moisés fez. Ele orou por uma pessoa que o estava maltratando e perseguindo, questionando o seu pastorado, questionando a sua autoridade. O pastor Moisés tem muito a nos ensinar, irmãos. O relacionamento que ele tinha com Deus era nutrido diariamente através desses aspectos que nós ressaltamos aqui. E Deus ia trabalhando na vida dele, mansidão, intimidade e transparência para com o Senhor, fidelidade, espírito de servo e, por último, uma vida de oração. Estas qualidades, elas devem fazer parte da vida de um pastor, mas também devem fazer parte na vida de todo aquele que quer servir a Deus. Que o Senhor nos ajude para que possamos realmente ter estas qualidades que nós acabamos de ver aqui no pastor Moisés. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que possa ser misericordioso para conosco, o seu povo. Ore comigo nesse momento, vamos agradecer a Deus pela reflexão da sua palavra. Abaixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, queremos te agradecer, porque neste momento podemos refletir sobre o pastor Moisés. Hoje é o dia do pastor. Queremos te agradecer, Pai, pelo nosso pastor, te agradecer pelos pastores que estão espalhados pela face da terra, cuidando do seu rebanho, que o Senhor possa ser misericordioso para com cada um, ajudando-os da mesma forma que o Senhor foi com Moisés, para que eles também desenvolvam estas qualidades que nós encontramos no pastor Moisés. Para que eles possam te servir de todo o coração e que possam ser homens de oração. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.